No meu primeiro mandato é que foi criado, junto à Facística, obviamente, que é a nossa federação, a Voz Única. Então a Voz Única já naquele momento reuniu as reivindicações aqui da nossa região e é interessante que a gente olha para trás e a maioria delas continuam sendo as mesmas, como por exemplo, vou dar um exemplo emblemático que a gente discute quase que mensalmente, que é a nossa SC 477. Então você veja, eu fui presidente em 2010, quando nós fundamos o Voz Única, ou criamos o Voz Única, e a revitalização da SC 477, aqui no trecho Canoinhas até a BR-116, já era uma reivindicação que continua até hoje. Então é realmente, eu diria para vocês, frustrante em alguns momentos, porque a classe política não dá o respaldo que a nossa região merece. Uma briga bem ferrenha nossa na época, e nós fundamos também o Observatório Social naqueles momentos, e o Observatório Social ele congregou uma série de entidades, todas as entidades representativas de Canoinhas faziam parte e fazem do Observatório Social. E aquele momento era capitaneado pela ASIC. E uma das nossas lutas naquele momento foi o aumento do número de vereadores, que a classe política, vamos pensar, queria aumentar de 9 para 11 vereadores, como hoje tem 3 barcos, Canoinhas continua 9, então nós fomos veementemente contra esse aumento de vereadores, até por aumento de despesa, né, para os cofres públicos, e felizmente conseguimos reverter essa questão. E trabalhamos muito naquela ocasião para unir as entidades, e aqui entidades eu não falo só nas empresariais, como a SIC, CDL, nós reunimos também clubes de serviço como Rotary, Lions, as entidades de bairros, associação de moradores, o que mais? As associações de entidades de classe, como a associação de engenheiros, advogados, e afinal, todas as instituições representativas de Canoinhas da região nós reunimos em torno do Observatório Social, e isso foi muito importante, nos trouxe muitas vitórias, e ouso dizer que se o Observatório Social estivesse atuando, certamente não estaríamos na situação que atualmente o nosso município se encontra, né, com toda essa questão aí de corrupção e governantes presos e etc. Infelizmente chegamos a esse ponto. Nós trouxemos para Canoinhas a primeira turma do PGVE e formamos depois disso mais 2 turmas do PGVE, mas a primeira foi trazida no meu mandato, e o PGVE é uma espécie de pós-graduação para pessoas que não têm graduação, porque hoje para você fazer uma pós-graduação numa universidade você precisa ter uma graduação, né? E foi justamente nessa lacuna do mercado que o PGVE entrou, formando, capacitando colaboradores e gestores de empresas associadas. Uma outra ação importante que me chama a atenção na época foi nós atuamos muito forte na formatação do Comitê de Bacia, no nosso caso aqui do Comitê de Bacia do Rio Canoinhas, que é um comitê atuante até hoje, né? Formalizado junto à Agência Nacional de Águas, ao Comitê de Bacia do Estado de Santa Catarina. Então tudo isso foi formatado naqueles idos lá de 10 a 14. Nós sempre fomos uma parte do Estado relativamente deprimida economicamente. E isso é um fato. Se nós olharmos aqui, vamos ampliar um pouquinho a nossa região, vamos pegar lá de Santa Cecília, passando por Matos Costa, Calmon, Porto União um pouquinho melhor que nós, mas voltando aqui para Heliópolis, Canoinhas, Três Barras, nós somos e fomos e continuamos sendo uma região economicamente deprimida comparativamente com o restante do Estado. Nós precisamos de um olhar diferenciado para o Planalto Norte, agora não estou falando Canoinhas, Planalto Norte, para a gente crescer. Eu inclusive falava na minha época de presidente que nós deveríamos ser uma zona franca aqui. Uma zona com imposto diferenciado, um ICMS reduzido talvez, um ISS reduzido por parte da prefeitura, para atrair investimento, porque em igualdade de condições nós dificilmente teremos investimentos a não ser aqueles que são bem voltados mais ao meio rural, como, né, voltados aí ao meio do agronegócio.
Eu sou filho de Canoinhas, canoense da Gema, como eu não canso de dizer. Aliás, eu gosto de dizer que eu faço parte da Grande Canoinhas, e a Grande Canoinhas tem alguma coisa em torno de 200 mil habitantes, porque ela pega Canoinhas, Mafra, Três Barras, Major Vieira e Irinópolis. Então nós somos a Grande Canoinhas, porque na verdade nós somos o polo regional. E estamos até em certo ponto perdendo um pouco dessa polarização para a Mafra, temos que nos atentar para isso, para não perder essa polarização. Mas eu sou filho daqui, nasci aqui, meu pai foi revendedor Ford em Canoinhas, minha família foi revendedor Ford, Pedrassani, depois fomos revendedor Valmet por muitos anos, e eu então passei no vestibular em agronomia na Universidade Federal do Paraná, cursei e me formei em 83, já faz um bom tempo, já vou fazer, o ano que vem vamos fazer 40 anos de formado, então já carrega uma bagagem relativamente grande aí na área florestal e agrícola. A SIC congrega as principais, as maiores, as grandes, as pequenas, uma grande parcela do setor econômico de Canoinhas é associado da SIC. O alvo são mais de 300 empresas, se eu não estou enganado já ultrapassamos as 300, e então a sua imensa maioria de Canoinhas, Três Barras, Major Vieira, algumas de Irinópolis, mas se nós pensarmos em termos de PIB regional, o PIB da região está dentro da SIC, e isso dá uma força muito grande, porque nós, enquanto empresários, nós precisamos entender a força que nós temos, que nós, no fim das contas, e eu não canso de dizer isso, no fim das contas, quem paga as contas somos nós, sempre. Então a gente precisa participar das decisões, porque as decisões que são tomadas lá em Florianópolis, ou aqui na Câmara de Vereadores, ou lá em Brasília, não tenho dúvidas de quem paga a conta é a classe produtiva sempre. Porque quando as leis são criadas lá, da onde que saem os recursos para isso? Da classe produtiva, dos nossos impostos. Então, é muito importante que o empresariado esteja unido e que a SIC regionalmente, agora vamos falando na nossa região de atuação, ela tenha um bom nome e ela congrega os empresários. Isso é de fundamental importância, porque ela precisa ter credibilidade para levar os pleitos da região e principalmente mostrar quanto que ela arrecada na região, né? Vamos voltar um pouquinho no caso SC 477, se nós olhar que nós estamos falando aí talvez em 20 anos de reivindicação, 15 anos de reivindicação, você imagine quanto que Canoinhas mandou para Florianópolis e para Brasília em termos de arrecadação, e nós não conseguimos arrumar 40 quilômetros de rodovia, 30 e tantos quilômetros de rodovia. Isso realmente é frustrante. Isso mostra que nós não temos força política. E por que nós não temos força política? Se nós temos uma economia pujante, nós temos boas empresas, temos um povo trabalhador, então isso passa por união empresarial e política, para que a gente tenha representatividade e consiga que os nossos pleitos sejam ouvidos, né?